Amém. Hoje é dia 24 de julho de 2025 e nós vamos entrar em Atos capítulo 27. Algumas semanas ficamos sem estudo bíblico por causa de algumas circunstâncias, mas agora estamos retomando e provavelmente teremos mais 2 reuniões para concluir o livro de Atos dos Apóstolos. Certo? Amém. Então, vamos fazer uma oração para nós darmos início aqui. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, estamos aqui mais uma vez pelas tuas misericórdias, por causa do grande amor do Senhor, nos preservando, nos permitindo estar juntos nesta noite, para desfrutarmos da tua palavra. Senhor, abençoe o nosso estudo bíblico, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos abrir nosso coração para ti, Senhor. Fala para dentro de cada um de nós. Abençoe também aqueles que acessarão pelo canal do YouTube. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de ti, queremos nos encher da tua palavra que traz espírito e vida para nós. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe. Amém. Bom, só uma breve e rápida revisão. Paulo, como nós já vimos, estava preso em Cesareia, sob custódia, agora de Festo, né? Ou de Félix, né? E agora ele foi... Não, é Festo mesmo. Félix foi o anterior, agora o Festo. E Festo abriu para que o rei Agripa ouvisse Paulo também nesse capítulo 26 de Atos. E Paulo deu o seu testemunho mais uma vez de como ele ganhou o Senhor, como ele se converteu, toda a experiência que ele teve no caminho para Damasco. Ele ia ali em Damasco prender, perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. E o Senhor encontrou Paulo, apareceu para Paulo no meio do caminho e perguntou para Paulo, por que me persegues, né? Então, Saulo perguntou, mas quem és tu, Senhor? E o Senhor falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daí, Paulo teve uma visão, teve uma conversão, e o Senhor falou que ele seria um vaso útil para ele. Iria levar a palavra do Senhor para gentios e judeus. E aqui Paulo, então, deu seu testemunho diante do rei Agripa e da Berenice, né, esposa do Agripa. Os últimos versículos aqui para a gente retomar, capítulo 26, versículo 30 a 32. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Como nós já falamos em outras ocasiões, Paulo era também um cidadão romano. E como cidadão romano, ele podia apelar para o tribunal de César, para ir até Roma e ser julgado ali no tribunal de César, do imperador. E foi isso que ele fez, porque se ele não fizesse isso, ele seria morto pelos religiosos judeus que estavam perseguindo Paulo e queriam matá-lo, né? Nós já vimos tudo isso. Então agora chegou a hora de Paulo ser enviado para Roma, e agora começa uma saga, né, da viagem de Paulo, muitos perigos nós vamos ver aqui. Mas eu queria dizer para vocês todos que nós vamos ver mais o relato dessa viagem e como ela se deu, e alguma coisa a gente pode aplicar, tá bom? Então, gostaria que vocês prestassem atenção na leitura de Atos 27. E a gente vai comentando alguma coisa, e alguns trechos a gente só vai ler, porque é uma viagem, é só
a narrativa da viagem. Vamos lá, então. 27:1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Então, é significativo esse Júlio ter sido escolhido, porque nós vamos ver que esse Júlio tratou Paulo com bastante deferência, com bastante humanidade. Então, graças ao Senhor, até mesmo a escolha desse soldado, né, desse centurião Júlio, estava debaixo da soberania do Senhor. Então, aqui começa a viagem de Paulo para Roma. E vai terminar exatamente no último versículo de Atos, tá bom? No capítulo 28. Versículo 2. Embarcando num navio adrimitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Percebam que quem está narrando aqui fala, foi decidido que navegássemos, partimos, quem estava conosco. Então, quem é o autor do livro é o Lucas, né? Lucas, que é médico, que era médico, um cristão gentil, e ele estava junto nessa viagem. Então, ele é alguém que estava acompanhando Paulo nessa viagem, e também outros irmãos estavam acompanhando Paulo nessa viagem para Roma. Ok? Versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, quem é Júlio? O centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então, aqui chegaram numa cidade chamada Sidom, e ali permitiu que fosse visitar os amigos, os irmãos, e obter assistência da parte desses irmãos. Então, é mais uma localidade que a gente não tem muita referência em termos de quem levantou, quem visitou Sidom e tal, mas pelo que está aqui, tinha irmãos ali, né? Amém? Certo? Versículo 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Espero que vocês estejam gravando tudo certinho aí, que depois eu vou fazer pergunta a respeito desses lugares. Por exemplo, quantos habitantes havia em Sidom, Milton? Então, já quero deixar claro o seguinte, nós vamos ver vários termos de navegação, várias cidades aqui, questões de vento, etc. e tal. Somos leigos, sou leigo nesses assuntos aqui de navegação, então não vamos entrar em detalhes, tá? Vamos entender. O naviozinho ia navegando e levando Paulo, e tinha dificuldades. Tendo atravessado, então, versículo 5, o mar ao longe da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Percebam que as coisas aqui são meio assim, né? Chegou lá, achou um navio, pega esse, você não sabe quando vai ter outro, etc. e tal. Não é como hoje, né? Tem horário de partida, etc. Então. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta. Creta é uma ilha grande, né? Na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então a viagem estava sendo difícil, complicada. Versículo 9.
Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então aqui tem essa referência ao dia do jejum. Que dia que é esse? Na verdade, esse é uma referência ao dia que o Senhor estabeleceu lá no Antigo Testamento, onde se fazia a expiação de todo o povo. Lembram disso? No 7º mês, no 10º dia, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para fazer expiação por todo o povo. É esse dia que é o dia do jejum. Nesse dia eles afligiam tudo. Então é uma questão ainda da religião judaica, da lei lá do Antigo Testamento. Então é uma referência só para saber que muitos ali estavam jejuando também. Versículo 10. Então, passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, dano da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Bom, até aí é meio lógico, né? Porque Paulo não era piloto nem o mestre do navio, que a gente sabe, Paulo não era um navegador, apesar de ter navegado bastante, né? Mas aqui tinha os profissionais ali que estavam dirigindo a embarcação. Então, o centurião dava mais crédito ao piloto do que ao que Paulo dizia. Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Invernar, passar o inverno, né? Para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Estão entendendo tudo? Beleza. Nordeste, não sudeste. Sudeste e nordeste, tá bom? Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Quer dizer, estava meio à deriva o navio. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio, já descarregavam coisas supérfluas, vamos falar assim. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Parece que o navio aqui vai ficando cada vez mais pelado, né? Mais despido. Tá? E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então aqui eu queria fazer um comentário. Tufão de vento, o mar, tudo agitado aqui. Isso nos remete a uma situação que o próprio Senhor Jesus passou com os discípulos em Mateus capítulo 8. Gostaria que vocês abrissem, para a gente também
ver essa situação. Mateus capítulo 8. Primeiro eu queria ler o versículo 18. 8:18. Ok? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui nós temos que falar alguma coisa aqui a respeito dos ventos e do mar. O Senhor estava no barco e aqui as hostes do inimigo não ficam paradas, né? Então queriam atacar aquele barco. Aquele barco ia passar para outra margem. Na outra margem, o Senhor expulsou demônios, certo? Então, o inimigo também não queria que Jesus fosse para o outro lado, expulsar os demônios, de pessoas que estavam cativas, né? Cativas dos demônios. Então, o vento, o que tem no vento? Nós temos que lembrar que os anjos caídos estão nos ares. Então, essa agitação dos ventos pode ser provocação dos anjos caídos nos ares, ok? Que são contra o Senhor. E no mar? No mar tem os espíritos imundos também, tá certo? A habitação dos espíritos imundos, que também andam buscando corpos, né? E ali também o mar ficou agitado. Percebe? Quando o Senhor foi acordado, o Senhor fez o quê? O Senhor repreendeu. É significativo essa palavra. Então o Senhor repreendeu, porque ali tinha os agentes do inimigo, né? Querendo afundar aquele barco, querendo atrapalhar o Senhor. Então o Senhor repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Então o Senhor veio com a sua autoridade, repreendeu, fica inquieto aí, calma aí. E aí fez-se grande bonança. E o Senhor falou para os discípulos o quê? Porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. E por quê o Senhor falou assim? Porque, versículo 18 a gente leu. O Senhor falou, ordenou que passassem para outra margem. Se o Senhor falou que vai passar para outra margem, vai passar ou não vai? Então, essa é uma ordem do Senhor. Então, se os ventos estão atrapalhando, né? O Senhor falou, vai passar para outra margem? Vai passar para outra margem. Então, esse é um exemplo que eu peguei aqui, para a gente entender aqui. Essa situação toda de Paulo aqui é apenas um evento da natureza? Ou é um ataque das hostes inimigas? Para mim, está bem claro que é um ataque das hostes satânicas, né? Então, Satanás com seus anjos caídos, demônios, tudo mais, provocando tudo isso aqui, atacando o navio de Paulo. Mas, o que o Senhor falou para Paulo? Vamos continuar então, vamos voltar lá para Atos 27.
Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Então, quando Paulo falou alguma coisa lá, como deram mais crédito ao piloto e ao navio, tudo bem, né? Mas não entendiam que Paulo tinha um respaldo ali do céu, né? Um respaldo de Deus. Então, se eles tivessem atendido Paulo, não teriam passado por essa situação. E aqui todos haviam até mesmo perdido a esperança de salvamento. Mas, versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Então, o navio vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. E aí, 23, gostaria de ler junto com vocês aí. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Amém. Então, Paulo aproveitou e fez uma declaração. Um anjo de Deus. Podia ter sido só falado isso, né? Um anjo de Deus apareceu, tal. Mas ele falou, um anjo de Deus a quem eu sirvo. E de quem eu sou, né? Primeiro, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Irmãos, de quem nós somos? Nós somos de Deus. E a quem nós servimos? Aleluia. E esse anjo esteve comigo. Versículo 24, trouxe uma mensagem do meu Deus, dizendo, Paulo, não temas. Amém. Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O Senhor já tinha falado para ele que ele iria comparecer perante César. Né? Importa que você esteja em Roma e lá você ainda vai dar testemunho. Então, Paulo tinha certeza que ele iria para Roma. E aqui ele está reforçando isso. Mas aqui, Deus deu para Paulo os que estavam com ele. Pela graça de Deus, aqueles que estavam com ele seriam preservados, teriam a vida preservada. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Amém? Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, aqui, diante disso aí, o que os irmãos acham? Agora, eu acho que a gente vai ouvir mais Paulo do que o piloto e o navegador aí, né? Então, irmãos, por que, irmãos? Por que deveriam ouvir mais Paulo do que o piloto? Por quê? Porque o Senhor estava com ele e porque não era uma questão técnica de navegação, era espiritual. Percebe? Os irmãos estão percebendo que aqui tem uma guerra. Não é apenas uma viagem, é uma guerra. É uma guerra de dois mundos espirituais. Satanás e suas hostes, e graças ao Senhor, Deus, até enviando anjo, né, para falar com Paulo, para encorajar Paulo. Então, é uma guerra espiritual. Irmãos, nós não podemos ignorar. Essa guerra existe, essa guerra sempre está presente. Nós estamos numa guerra espiritual. Então, às vezes, pode acontecer algumas coisas conosco, tentando nos impedir, até mesmo de ir numa reunião, até mesmo de desanimar-nos, até mesmo de surgir alguma coisa assim, mas é uma guerra espiritual. Agora, o que nós precisamos fazer? Não temas. Amém? Amém? Não vamos temer. Como o Senhor também falou, por que vocês são tímidos? Não falei que vai? Se vai, vai. Então, nós não podemos ser tímidos diante da palavra do Senhor. Se o Senhor falar alguma coisa para nós, nós devemos seguir aquilo que o Senhor fala. Amém. Pois eu confio
em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Aleluia. Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, ou seja, está se aproximando de alguma terra. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa, bom, isso eu sei o que é, né? Tem a popa e tem a proa, né? A proa é a frente do navio. A popa é a traseira do navio. Certo, Humberto? Obrigado, Humberto. Tá. E receosos, né? Versículo... Qual que é? 29, né? E receosos de que fôssemos atirados contra o lugar, só lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que Paulo falou? Vocês não poderão se salvar, porque ele tinha certeza de que ele estaria em Roma, ou não? Não é isso? Ele não está falando, nós não vamos nos salvar. Foi isso que ele falou? Não, vocês não poderão se salvar. É tudo significativo, né, irmãos? Tudo é significativo. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Quem é que está comandando aqui? Agora Paulo, né? Ó, se eles fugirem, vocês não vão se salvar. Não, fica aí. Né? Vão comer, agora é a hora de comer, vão comer. Bom, versículo 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Bastante, né? É. Não era o Titanic, mas era um barco. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel. Então, a proa do navio ficou imóvel ali, encravou-se, né? Encalhou ali. Mas a popa, a traseira do navio, abria-se pela violência do mar. Então, estava partindo, né? O parecer dos soldados, olha aqui, por isso que é importante a gente ver quem que estava ali como centurião. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Tinha. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns
em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E o navio foi, mas todos se salvaram. Aconteceu exatamente como Paulo falou, né? Por quê? Paulo era um representante de Deus. Paulo estava debaixo do governo de Deus e ali podemos falar que Paulo estava governando ali também, né? Reinando ali. Bom, vamos ver aqui. Vamos prosseguir alguns versículos aqui do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, então os bárbaros, o que a gente ouve do bárbaro? Bárbaro é bárbaro, né? Mas, olha aqui, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Não trataram mal eles, né? Como era de se esperar de bárbaros. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, Deus tocou no coração desses bárbaros. Vamos cuidar bem dessa turma aí. Acender uma fogueirinha, né? Tá frio, acender a fogueirinha. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Então Paulo também, presta atenção aqui que Paulo não era alguém que ficava só vendo, ele ajudava também, né? Pegou os gravetos lá e foi atirar no fogo e uma víbora se prendeu na mão de Paulo. Uma serpente. É significativo que seja uma serpente, né? Tá certo? Serpente, quem que é a serpente? A serpente lá do Éden e tal. Então, a serpente é algo satânico, né? Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Escapou do mar, a serpente pegou esse aqui, esse homem não presta. Esse homem é assassino e vai morrer, né? A justiça persegue esse homem em todo lugar. Bom, porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, a turma estava na expectativa. Talvez tivesse até algumas apostas. Né? Quanto tempo você acha? Meia hora, uma hora? Como é que fala? É bet, né? Apostas, né? Vamos fazer aposta aí. O senhor vai morrer quando? Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Antes era um assassino, agora é um Deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Tudo isso preparado por quem? Por Deus. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Amém. Então vejam só, uma viagem complicada, ataques do inimigo, com certeza,
para acabar com Paulo, acabar com todos ali, mas, por fim, foram bem tratados nessa ilha, foram bem cuidados, foram colocados em outro navio, e aí tudo que eles precisavam foi dado para eles ali. Irmãos, isso é um arranjo do Senhor, né? O Senhor cuidou de Paulo, cuidou dos irmãos. Então, quem estava reinando nessa história aqui? O Senhor, e através de Paulo, né? Paulo estava reinando pelo Senhor. Então, no futuro, irmãos, nós vamos, se Deus quiser, né? também reinar com o Senhor. Nenhuma das hostes do inimigo vai ter poder sobre aqueles que reinarão pelo Senhor. Então, essa é uma sombra assim, do que é o reino milenar. Né? Tudo vai ser subjugado. Amém? Então, nós vamos parar por aqui. E Paulo agora está em outro navio e vai continuar a viajar e vamos ver o que vai acontecer. Então, semana que vem, a gente deve concluir nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Lembrando que Paulo, ele, a partir do capítulo 9, né, desse livro, ele começou a ser usado por Deus. Na verdade, mais para frente, até no capítulo 13, é que foi mais efetivo, né, o chamamento de Paulo para a obra. Mas, irmãos, e aqui nós vamos ver que Paulo vai ser aprisionado, mas mesmo aprisionado, isso nós já falamos, vamos destacar. Ele escreve cartas, e essas cartas chegaram até nós hoje. Né? Então, tudo isso, irmãos, está debaixo do arranjo soberano do Senhor. Amém? Aleluia pela vida de Paulo. Amém.